Bom, realmente boa noite, boa tarde ou bom dia. Nós somos o grupo 5 e essa aqui é a questão 1 que nos foi dada. É uma questão relativamente simples de EDO, onde a nossa FTT tem essa cara. Só que para a gente poder aplicar a transformada dos dois lados e resolver a EDO, a gente precisa transformar essa FTT nesta aqui, da forma como está escrita aqui. T mais Mi2 de T, que multiplica 5 menos T. A partir disso, a gente pode jogar ela de novo aqui na nossa EDO. Aqui nós temos os valores iniciais que nos foram dados, as condições iniciais, y de 0 igual a menos 1, y' de 0 igual a 0. E agora a gente pode aplicar a transformada de Laplace dos dois lados da equação, onde a gente vai ter y de duas linhas vai virar s ao quadrado y de s, menos s y de 0, menos y' de 0, e 4y vai virar 4y de s. Da mesma forma, do outro lado, aplicando a transformada de Laplace, t vai virar 1 sobre s ao quadrado, e mi2 de t multiplicado por 5 menos t vai virar e elevado a menos 2t, multiplicado pela transformada de 5 menos t mais 2. Isso, isso aqui é pela propriedade do Mi2 de t multiplicado por alguma f de t qualquer. A gente vai ter isso aqui, certo? Aqui, simplificando e jogando as nossas condições iniciais nos respectivos y de 0 e y' de 0, a gente vai ter s ao quadrado y de s mais 4y de s. E aqui do outro lado, eu só dei uma simplificada aqui nesse 5 menos t mais 2, e ficou 3 menos t. Agora, passando esse s para cá, subtraindo, a gente fez essa etapa aqui, e também deixou em evidência o y de s, onde a gente tem que ele multiplica s ao quadrado mais 4. A gente também resolveu a transformada aqui, onde a transformada de 3 é 3 sobre s, e a transformada de menos t é 1 sobre s ao quadrado, menos 1 sobre s ao quadrado, desculpa. E isso tudo ainda está multiplicando por e elevado a menos 2s. Aqui ficou meio ruim de ver na hora de escanear a foto, mas é isso que está escrito. Dessa forma, a gente pode passar esse s ao quadrado mais 4 dividindo para o lado de cá, e a gente vai ter isolado o y de s. E a gente vai ter essas quatro partes da nossa equação aqui, do nosso y de s. Assim, a gente pode aplicar a transformada inversa dos dois lados, onde a gente vai chegar y de s vai virar o y de t, que é o que a gente quer, e aqui eu deixei em evidência as transformadas inversas de cada parte. O que eu fiz também foi separar aqui, por exemplo, esse 1 sobre s ao quadrado que multiplica s ao quadrado mais 4, eu separei em 1 sobre s ao quadrado que multiplica 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado igual a 4. Só que para colocar esse 2 aqui, eu também dividi por 2 para poder fazer isso, porque eu vou precisar desse 2 aqui em cima para dizer aqui embaixo que isso aqui é a transformada de seno de 2t. Fazendo isso para essa parte aqui também, a gente vai tirar esse 3 para fora, né, pela propriedade, pela continuidade, se não me engano, pela linearidade, desculpa. Pela linearidade, a gente pode tirar esse 3 daqui e fazer a mesma coisa. Colocar um 2 aqui e colocar o 2 aqui embaixo, que eles se cortam e é como se a gente estivesse multiplicando tudo por 1. E a mesma coisa aqui. Essa parte aqui eu não precisei mexer, porque ela, por si só, já tem transformada inversa, né? Que é o cosseno de 2t. Esse negativo está aqui por causa desse negativo aqui. E usando a propriedade da convolução, a gente chega aqui. Transformada inversa, ou melhor, o meio da transformada inversa de 1 sobre s ao quadrado que multiplica 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado é a convolução de t com o seno de 2t. E a mesma coisa para essas duas partes aqui também. A gente tem que 3 meios da transformada inversa de e elevado a menos 2s sobre s, que multiplica 2 sobre s ao quadrado mais 2 ao quadrado, é a convolução de mi2 de t com 1 com o seno de 2t. Isso tudo multiplicado por 3 meios.
E por fim aqui a mesma coisa, transformada inversa de e elevado a menos 2s sobre s ao quadrado vezes 2 sobre s ao quadrado mais 2 é a convolução de μ2 de t que multiplica t menos 2, estudo entre colchetes, convolução com seno de 2t. E estudo sobre 2 porque tem esse 1 meio aqui multiplicando. Agora eu vou começar a resolver as convoluções separadamente para não ficar confuso, né? Então a nossa y de t fica com essa cara aqui por enquanto, até eu resolver as convoluções separadamente. Começando pela convolução de t com seno de 2t, a gente vai ter que convolução de t com seno de 2t é a integral de 0 a t de t menos tal, que multiplica seno de 2 tal d tal. Resolvendo a integral, né, eu vou pular essa parte toda aqui da resolução, para não ter que explicar passo a passo e ficar muito longo. Resolvendo essa integral, a convolução de t com seno de 2t vai ser 2t menos seno de 2t sobre 4. Agora, essa convolução aqui de μ2 de t com 1 com seno de t, a gente pode falar que é a mesma coisa que a convolução de μ2 de t com 1 e o resultado dessa convolução com seno de 2t. Então vai ficar assim. Isso aqui é a convolução de μ2 de t com 1. E aqui tem o resto dessa parte, que é a convolução desse resultado aqui com seno de 2 de t. Agora aqui, fazendo a análise do μ2 de t, a gente tem que o μ2 de t, quando ele for maior ou igual a 2, ele vai valer 1. E quando ele for menor que 2, ele vai valer 0. Então, tudo isso aqui vai valer 0, se o t for menor que 2. E tudo isso aqui vai valer integral de 0 a t de 1 dt, convolução com seno de 2t, se o t for maior ou igual a 2. Aqui, continuando, a gente tem que tal avaliado de 0 a t, convolução de seno com seno de 2t. Resolvendo isso tudo, a gente resulta, né, em t convolução com seno de 2t, que é uma convolução que a gente já fez aqui atrás, a gente já sabe o que que dá, mas eu refiz aqui só para deixar bem claro. Então, dando continuidade aí às nossas questões, né, do grupo 5, eu fiquei com a questão 2. Então, ela tem a seguinte estrutura, né? Então, a gente vai resolver, via transformada de Laplace, o sistema de equações diferenciais ou operador diferencial D, né? A gente pode notar aí que nessa equação não tem condições iniciais, e isso aí faz com que a gente recorra ao operador diferencial D para fazer essa resolução, certo? Então, o que a gente vai fazer basicamente, né, pegar essas equações aqui, a equação 1 e a equação 2, né, aplicar o operador diferencial D, que nada mais é do que uma derivada, né? Por exemplo, se eu derivar o x, né, o resultado será um x', derivar uma constante, ele vai ser como resultado zero, né? Se eu derivar o y, vai ter como resultado y'. Então, no caso aqui, a gente vai só substituir, né, o x por d, né? Colocar em função de d, colocar em função de y, certo? E igualar ao 2t, no caso aqui. Isso para as duas equações. Então, a gente vai depois separar o que tem x, né, e o que tem y. Para que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso para montar um sistema, né? E aí nesse sistema, né, a gente vai escolher uma incógnita para poder cortar ela, certo? E aí a gente vai, nesse caso, escolher o y para ser cortado, né? E a gente vai resolver o x. Então aqui fazendo a subtração dessas... eu multipliquei aqui, ó, por a derivada segunda aqui, essa primeira, e eu multipliquei essa equação aqui por d mais 1, para poder cortar, né, para os coeficientes que tem em função de y, cortar. E aí eu vou ter essa configuração aqui, né, que são componentes de x, né, então em relação a x. Aí eu faço a distributiva, certo? Esse menos 2t foi a subtração de 0 menos mais 2 mais 2t. E aí ficou menos 2 menos 2t. E aí eu faço essa distribuição, essa distributiva, e aí eu vou ter essa configuração aqui, né, que é a derivada da quarta menos a derivada da segunda.
menos derivada terceira. Aqui eu posso simplificar, né? Que são praticamente a mesma coisa. E tudo isso em relação a x, né? Igual a menos 2t. E aqui no caso, eu vou voltar para uma EDO. Então a gente vai voltar, né? X, a quarta aqui, menos a derivada terceira de x, derivada segunda, a derivada primeira igual a menos 2t, né? Eu chamei essa equação de 3, que a gente vai chamar ela mais para frente na resolução, né? Então, assim, como nós temos uma EDO com coeficientes constantes e uma função agindo aqui, né, no caso, então a solução vai ficar dessa forma aqui. Então vai ser a homogênea mais solução particular. Então a gente vai calcular, né, a solução homogênea, que é basicamente, né, pegar essa equação, né, no caso que eu substituir o x por r, né, e aí a gente vai achar as raízes, né? A gente pode achar as raízes de algumas, tem várias formas de achar raízes, né? Uma delas é derivando o polinômio, né? E substituindo os valores para poder zerar. Então, no caso aqui, eu utilizei esse método, né? E aí eu achei duas raízes iguais, né? No caso, R2 e R3. Então, isso significa que ela tem multiplicidade 2, esse polinômio. Então, a solução homogênea vai ficar dessa forma, né? C1 vezes E elevado a raiz aqui, né? Zero, no caso, vezes T, mais C2 vezes T, né? Que é a multiplicidade, vezes E elevado a T, mais C3 vezes E elevado a menos T. Né? E aí, no caso aqui, nós sabemos, usando o coeficiente a determinar, né, eu vou aderir a um polinômio de grau 3, né, porque eu vou precisar derivar essa equação para poder substituir nessa equação aqui, ó, essa equação 3. Então eu vou derivar essa equação. Né. Primeiramente eu tinha utilizado uma equação de primeiro grau, não consegui, né, não teve coeficiente, não teve valores o suficiente. E aí eu tentei uma de segundo grau, não deu certo também. E eu vi que a de terceiro grau, nesse caso aqui, dava certo. Então aí eu derivei a primeira, né? A derivada primeira deu esse valor. Aí eu peguei, fiz a derivada segunda, deu 6ax mais 2b. E eu fiz a derivada terceira, deu 6a, né? E a derivada quarta aqui deu zero. Eu acho que eu fiz um erro aqui, tentei consertar, é porque eu não eu não utilizei o t, eu utilizei o x. Então aqui eu coloquei x igual a t, né, como se o x fosse o t mesmo. Certo? Então aqui a gente substituindo, né, na equação 3, né, que é a equação 3, substituindo aquelas derivadas, né, a gente chega aqui, né, em menos 6ax mais 3ax ao quadrado mais 2bx menos 6a mais 2b mais c igual a menos 2 menos 2x. Né? E aí a gente vai separar, né, o que tem x para um lado, o que tem x ao quadrado para outra parte, para poder fazer essa igualdade aqui, né? Então, no caso aqui, menos 6a mais 2b é igual a menos 2. Certo? É aqui, menos 2b mais c é igual a menos 2 também. Né? E o caso aqui do 3ax ao quadrado vai ser igual a zero, né? Então aqui a gente já tem que o a é igual a zero. A gente vai pegar esse a e vai substituir aqui na primeira equação. A gente vai ter que o b é igual a menos 1. E aí, tendo b igual a menos 1, a gente substitui nessa equação e chega que o c é igual a zero. Então a gente tem um valor de a, b e c. E aí, substituindo na equação aqui, né, os valores de a, b e c, a gente chega que a solução particular fica menos 2 menos 2x. No caso, menos 2 menos 2t, né? Então, assim como x é igual a solução homogênea mais a solução particular, a gente encontra o valor, né, a solução de x, que é igual a C1 vezes 1, né, mais C2 vezes a multiplicidade, t, né, mais vezes e elevado a t, mais C3 vezes e elevado a menos t, menos 2 menos 2t, que é a solução particular. Então a gente acaba de achar a solução para x, mas o exercício ainda não acabou. A gente tem que achar a solução para y também.
E para achar essa solução em y, a gente tem algumas formas, né? A gente pode fazer todo esse processo novamente, né? Só que agora manipulando aqui para poder cortar o x, né? E aí a gente utiliza o y, né? Só que ele é um pouco extenso, então tem outras formas, né? Uma delas é pegando essa equação, derivando, né? E substituindo nessa equação aqui, uma das duas, né, no caso. E é o que eu utilizei nesse exercício. Eu peguei essa equação e derivei ela. Fiz a primeira derivada, que deu essa expressão aqui. E aí eu derivei uma segunda vez, né? X derivada segunda, deu essa expressão aqui, para poder achar o y. E aí eu peguei essas duas expressões, né, derivadas, e substituí em 1, né, que é a primeira equação aqui. Substituir nessa primeira equação. Com isso, eu pego o y, né, que é o valor que eu quero, o que eu quero encontrar, né, isolo o y, e aí eu substituo, né. Então, aqui está o valor de x, no caso, a derivada segunda de x, mais derivada primeira de x, né, mais 2, certo? E aí eu vou simplificando, né, porque tem umas que tá em comum aqui, por exemplo, menos 2t mais c2 vezes e elevado a t é comum com essa aqui. Então eu posso dar uma simplificada. Então, simplificando essas expressões, eu chego que a derivada segunda de x é menos t, c2, e elevado a t, menos t, c3, e elevado a t, mais t, c4, e elevado a menos t, menos 2 mais t, mais 2t. Né? Só que essa aqui ainda não é a solução, porque ela está derivada. Então eu vou aplicar integrais nela, né? No caso, integrar duas vezes. Né? E aí eu consigo chegar nessa expressão aqui, que é a minha solução, né, de y. Com isso a gente chega ao final do exercício, né, conseguir achar a solução para x e para y. Então, dando continuidade aqui, fiquei com a questão 3 também, e aí a gente vê que é uma questão sobre série de Fourier. Né? Então, dada a função, né, f de x, a gente vai fazer algumas manipulações com ela. Né? No caso aqui, a primeira, a gente vai determinar a extensão ímpar de f de x, periódica de período 2L. Né? Na questão 2, a gente vai determinar a extensão par de f de x, periódica, e de período 2L. No item 3, né, a gente vai esboçar o gráfico de extensão par de f de x. E aí no item 4 vai desenvolver f de x em série de Fourier de cossenos. Então vamos lá, para a primeira parte aí. Né? Então a gente tem a primeira questão aí, a gente vai determinar a extensão ímpar de f de x periódica de período 2L. Né? Então a gente aí tem a função. Aí eu peguei essa função e tentei esboçar ela um pouco aqui para poder compreender mais sobre o exercício, né? Para ver como é que ele é, assim, como é que a função ímpar ela vai se comportar, né? Então aqui passando para outra parte. Então, já que é uma série ímpar, então a gente vai usar a série senos de Bn, né? No caso, o valor de Bn é 2 sobre L na integral de 0 a L, né? Menos f menos x, vezes senos de nπ x sobre L dx. Né? Então, aí a gente vai substituir, né, a função f de x aqui em cada uma. Né? E a gente vai fazer assim, fazendo a integral por partes, a gente obtém o valor dessa primeira integral aqui. Né? Então, aí fazendo a integral de x sendo de nπx sobre L dx, a gente vai ter essa configuração aqui, né, e vai substituir os valores de 0 e L sobre 2. Né? Então, aqui, colocando o que é constante para um lado, né, para fora da integral, a gente faz a integral aqui de cossenos, né, dos cossenos. Aí a gente substitui e chega nesse resultado aqui. Eu chamei essa equação aqui de 2. Então, de forma semelhante, né, àquela que a gente acabou de calcular, essa integral, a gente vai fazer, vai tirar a integral dessa equação também aqui, que também é por partes, né. Então, aqui fazendo, né, os limites de integração L sobre 2 até L, né, de L
da função L menos x, né, de seno de nπx sobre L dx. A gente vai obter L ao quadrado sobre N sobre 2nπ, vezes o cosseno de nπ sobre 2, mais L ao quadrado sobre N ao quadrado, π ao quadrado, seno de nπ sobre nπ dividido por 2, né? E eu chamei essa equação de 3. Né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essa equação 2 e 3 em 1. Então, substituindo, a gente tem o valor de Bn, né? Então, o Bn aqui no caso ficou configurado como 8k, né? Sobre n ao quadrado, vezes o π ao quadrado, vezes o seno, né? De nπ sobre 2. Né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai substituir os valores de n por valores par, né? E a gente vai perceber que o Bn vai ser igual a zero. E aí, a gente vai pegar e vai substituir os valores ímpares, né? Mas primeiro a gente vê aqui que essa função ela vai ficar variando entre 1 e menos 1. Né? Então, para isso, a gente vai considerar o n igual a 2k mais 1, né? Onde o k vai ser igual a 0, 1, 2, 3. E aí vai ficar essa parte aqui multiplicado por menos 1 elevado a k. Né? Então, essa aqui vai ser a solução, né? Vai ser a extensão ímpar de f de x, né? Então ele pede aqui também a extensão par de f de x, né, periódica de 2L, né, no segundo item. A gente tem aqui a função par. Né. Eu fiz um esboço também, né, para poder entender um pouco mais sobre a questão. E aí, então, já que é uma série par, então a gente vai usar a série em cossenos, né, com a n. Né. No caso, a n é igual a 2 sobre L, a integral de 0 até L, né, f de x, né, a função, vezes o cosseno de nπ x sobre L dx. E aí, substituindo a função f de x, né, e resolvendo por partes também, né, como foi feito ali, né, de 0 a L, né, e considerando o cosseno de nπ igual a menos 1 elevado a n, a gente vai chegar nessa configuração aqui, a gente vai reduzir ela e vai chegar a menos 1 sobre L, né, 4 vezes menos 1 elevado a n, Lk, mais 4 Lk sobre π ao quadrado, n ao quadrado. Então aí a gente tem que o AN é igual a 2k sobre π ao quadrado, n ao quadrado, né, 2 menos 1, né, vezes menos 1 elevado a n. E aí a gente vai fazer o seguinte, vai fazer a mesma coisa que fez para a extensão ímpar. Né? A gente vai substituir valores ímpares, né? Então substituindo a gente vai obter essa parte aqui, né? No caso o ímpar aí, substituindo esse n, né? E substituindo o n par, né, na equação a gente tem que a n é igual a zero. Agora, no item 3, ele fala para a gente esboçar o gráfico da extensão par, né, de f de x. E aí eu considerei o L igual a 2, né, e o K igual a meio. Né, então, eu já tinha feito o esboço aqui mais ou menos, aí eu que fiz de uma forma mais organizada aqui, né, no item 3. Né? Aí no item 4, ele, para terminar o exercício, ele fala para a gente desenvolver f de x em série de Fourier de cossenos. Né? Então, a série de Fourier em cossenos é f de x igual a zero, né? Mais o somatório de n igual a 1 até infinito, né? De an vezes o cosseno de nπx sobre L. Né? Isso aí para uma função par. E como a gente tem já calculado a função par, né? Os coeficientes, então do item anterior, né? A gente já tem o valor de AN, né, que é 2K sobre NP, tudo isso elevado ao quadrado, vezes 2 menos 2 vezes menos 1 elevado a N. Né? Então a gente tem esse AN, e aí o A0 é só substituir o N por zero. Né? No caso, substituindo aqui, né, nós temos que o A0 é igual a zero. Então, para finalizar aqui, a gente faz a série de Fourier para o série de Fourier de cossenos, né? E substitui os valores que a gente acabou de achar. E aqui coloca o que for constante para fora do somatório, né? Então vai ser f de x, né, o resultado, 2k sobre π ao quadrado, né, somatório de n ímpares até o infinito, né? 1 sobre n ao quadrado, 2 menos 2 vezes o menos 1 elevado a n vezes o cosseno de npx sobre 2l.
né? Então, com isso, a gente já conclui esse exercício aqui, número 3. Resolver a equação quando elas são do tipo alfa ao quadrado que multiplica a derivada de u com relação a x duas vezes, u de x, foi igual a u de t para um intervalo tipo de 0 até l para x e com t maior que 0. E quando u de 0t e u de lt, onde no caso nosso L significa π, vai ser igual a 0 e t vai variar para valores maiores que 0. E aí a gente ainda por cima tem u de x0 como sendo uma função de x. Aí existe um método para resolver isso. Aí o primeiro passo que eu fiz foi justamente tentar pegar e levar dessa solução geral, dessa equação geral aí, para uma equação homogênea associada. Então o que eu fiz foi o seguinte. Primeiro eu defini o w de xt como uma função de u de xt, para tentar pegar e gerar o quê? Se você reparar ali, o w de xt, quando a gente deriva ele em duas vezes em relação a x, fica exatamente igual ao w de t. E aí pronto, a gente tem que nosso alfa é 1, então 1 ao quadrado vezes w de x é igual a w de t. Já levamos essa parte. Só que aí o w de 0t e o w de pt ainda não são homogêneos. Para levar a homogeneidade, a gente vai definir uma reta de t, em função de t, que vai passar por esses pontos ali. E aí, como que essa reta é definida? É uma equação de reta mesmo. A gente tem dois pontos, a gente vai lá e cria o vetor diretor e tudo mais. E basicamente a gente vai ter uma função de reta que vai ser a v de x, tal que a v de 0 tem que ser o valor inicial. Como você pode ver, o w de 0t é 3. E a v de π, que é o nosso valor final, tem que ser 3 mais 5 sobre 2π quadrado. Então a gente vai fazer o quê? O v de π tem que ser 3 mais 5π ao quadrado sobre 2. Aí, questão-chave que vai ser o problema aqui. A gente tem os pontos inicial e ponto final. O valor inicial é o valor final. Aí, através daquela equação de reto lá, ioiô, michoxô, a gente chega que o nosso v de x vai ser 5πx sobre 2 mais 3. Pronto. Aí agora a gente descobriu o nosso v de x. O v de xx dá 0, porque é uma reta, então se a gente derivar duas vezes com relação a x, 0. E o v de t, 0, porque v é uma função de x, logo não depende de t. E aí significa que se a gente definir z como sendo a soma, a diferença do w que a gente tinha pelo v, esse z vai ser exatamente a solução que a gente vai ser exatamente a equação que a gente queria. O z de xx vai ser igual ao z de t. Então, tipo assim, o alfa continua sendo 1. O z de 0t vai ser igual ao z de pt, que vai ser 0. E o z de xt vai ser uma função de x, que foi aquela coisa ali, através das manipulações algébricas. Aí existe uma regrinha quando a gente tem esse tipo de equação para a solução. A solução vai ser um z de xt, que vai ser a somatória de n igual a 1 até infinito, de cn e de n ao quadrado, que nesse caso que multiplica seno de nx. Só que a fórmula geral está escrita ali em cima, que é o somatória de n igual a 1 até infinito, de cn que multiplica e elevado a menos nπ sobre o nosso valor final, que está sendo π elevado ao quadrado, que multiplica t, vezes o seno de nπx dividido por valor final, que continua, que é o π. Aí cortando π com π chega naquele resultado. E o nosso cn ele vai ser definido por 2 sobre o valor final, que é π, vezes a integral de 0 até o valor final, que também que é o π, da nossa função, da nossa função que vai ser da nossa função. O nosso cn ele vai ser 2 sobre o valor final, que está sendo π, da integral de 0 até o valor final π, de f de x. O que é o f de x? É o z de x0 menos o v de x. Isso daí que multiplica seno de nx dx.
Aí resolvendo essa integral, a gente chega aqui no nosso Cn, e ele é 10 dividido por π vezes n ao cubo, que multiplica menos 1 elevado a n, menos 1. Então, quando n for par, isso se anula. Quando n for ímpar, isso dá menos 2. E aí, depois a gente pega e isola o nosso... A gente tinha que o z é w menos e, menos v. Então, o nosso u, quando a gente fizer todo o caminho contrário que a gente fez para chegar no z, a gente vai ver que o nosso u é 1/3 de z, que multiplica z menos 5 sobre 2x² mais v. Aí, portanto, o nosso u de x vai ser justamente isso daí. A gente substitui o que é o z. O z é aquela somatória com o cn sendo aquele negócio. O menos 5x² é o menos 5x². E o v vai ser a equação da reta que deu 5π vezes x sobre 2 mais 3. E com isso a gente acaba.